Bom dia, hoje são 12 de setembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários de internautas. E eu faço isso para dar um espaço às ideias de outrem. Muito bem, esse vídeo agora, de hoje, mais uma vez, é um vídeo fundamentado num comentário de um internauta, o Isaías Gomes, correto? E sobre o caso ainda, o Bolsonaro, certo? Então vamos aqui ao quadro que eu vou explicar isso direitinho. Antes, porém, de analisar o quadro, mais uma vez mostro um dos livros de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão aqui a que se refere Freud é a religião. Coloquei no quadro duas passagens que estão neste livro aí, para compará-las com o comentário do Isaías Gomes, internauta, correto? Então vamos aqui ao quadro. A pergunta é: Bolsonaro foi levado para onde quando levou a facada? Ele levou uma facada, não é? Do Adélio Bispo de Oliveira. O Adélio esfaqueou o Bolsonaro em uma das ruas de Juiz de Fora, Minas Gerais. Assim que Bolsonaro foi esfaqueado, para onde ele foi levado? Todo mundo sabe, não é? Para o hospital, para a Santa Casa de Juiz de Fora. Correto? Sem dúvida, não é isso? Muito bem. No vídeo que eu fiz anteontem, com o título Deus salvou Jair Bolsonaro, o Isaías Gomes, internauta, que acompanha meus vídeos aí há muito tempo, escreveu o que está aí. Vejamos se o que ele escreve é verdadeiro ou não. Ele diz assim: esses cristãos são tão loucos que procuram a medicina na hora do aperto. Se der certo, foi Deus que salvou, que ajudou, melhor dizendo. Se der certo, foi Deus que ajudou. Se não der, não culpam o tal, não culpam Deus, se o paciente morre. E ainda muitas vezes culpam o médico. O Isaías Gomes, que raciocina muito bem, o que ele diz aí é uma profunda verdade, que vou mais uma vez explicar aqui no quadro. Ele acha estranho o comportamento dos cristãos, muito estranho, diante dessa situação aí. Quando estão em situação de emergência, eles procuram a medicina, eles procuram hospitais. Ninguém procura a igreja, porque o hospital é lugar de cura, é a prova máxima. E no hospital, se o paciente escapa, ele diz que foi Deus que ajudou. Se o paciente morre, os familiares dizem que foi Deus que levou. E se o médico erra, aí eles culpam o médico. Então é uma loucura realmente total. Uma loucura, como bem diz aí o Isaías Gomes. E quem comprova essa loucura desse comportamento de religiosos é o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise. É por isso que eu estou aqui comparando alguns trechos, dois, de Freud, comparando com a afirmação do Isaías Gomes. Muito bem. Sigmund Freud é conhecido como o pai da psicanálise. A psicanálise tem duas etapas: antes de Freud e depois de Freud. Antes de Freud não havia propriamente psicanálise.
É por isso que Freud é chamado o pai da psicanálise. Sigmund Freud nasceu na cidade de Freiberg. Na época, fazia parte do Império Austríaco. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Por muito pouco, o Freud não foi pego pelo maluco Adolf Hitler. Ele era judeu, família judaica, família judia. Sigmund Freud recebia educação judaica, religião judaica, judaísmo. E ele era ateu e fez muitos livros sobre o fenômeno religioso. Ele era ateu e era o filho mais inteligente da família. Era tratado por seu pai e por sua mãe de meu Sig de ouro, meu Sigmund de ouro. Era um menino muito inteligente. E depois, aí, teve sua inteligência reconhecida no mundo todo, não é? Sigmund Freud. Muito bem. Na página 110 do livro que nós temos aí, Freud, sobre a religião, diz assim, sobre a religião. A religião, contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade. Veja bem aqui. Com recusa da realidade. Como apenas encontramos isolado na amência, na demência. Uma confusão alucinatória radiante. Então você vê aí que o primeiro trecho ali do Isaías Gomes, ele diz que esses cristãos são tão loucos, a loucura aqui. Só que não é uma loucura que necessita de medicamentos. É a loucura que o Freud chamava de amência, um estado parecido, equiparado, semelhante a um estado de amência, de demência. Mas não quer dizer que os religiosos, e no caso aqui os cristãos, sejam pessoas completamente retardadas mentais, necessitando de uso aí de medicação forte. Não. É uma comparação aqui que o Freud fez, e que aqui é bem lembrada, talvez ele nem saiba, o Isaías Gomes, dessa obra de Freud, mas ele aqui consegue, o Isaías Gomes, ver o que o Freud comprovou, correto? Então, qualquer religião, não só o cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo e por aí vai. Qualquer religião contém um sistema de ilusões de desejo. Qualquer uma. Qualquer religião contém um sistema de ilusões de desejo. Com recusa, olha aí, da realidade. O homem religioso, ele recusa a realidade. E é o que vemos aqui, no exemplo trazido pelo texto do Isaías Gomes. O homem religioso, ele, diante da realidade, fica cego. Ele não consegue ver a realidade, o mundo real, os fatos reais. Por que isso acontece? Porque ele está dentro de um sistema de ilusões, que é a religião. Ele recebe essas ilusões de outrem e passa a defendê-las com toda a força, por mais irracionais que elas sejam, correto? Então, é uma comparação do texto de Freud com o texto do Isaías Gomes. Repito, talvez o Isaías nunca tenha lido nada sobre Freud, mas aí está, não é? Aí está. Então, Freud sempre disse que a religião é um sistema de ilusões, uma confusão alucinatória radiante, ou seja, bem pública, bem clara. É uma confusão alucinatória radiante. E essa confusão está aqui
no exemplo trazido pelo texto do Isaías Gomes, correto? Que vou analisar mais aqui. Certinho? Muito bem. Na página 111 do mesmo livro, Freud diz o que está aqui. Veja, as verdades, olha aqui, as verdades contidas nas doutrinas religiosas, em todas elas, e não apenas no cristianismo, as verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas, veja aí, e sistematicamente disfarçadas, que a massa dos seres humanos não pode reconhecê-las como verdades. E isso aqui a gente vê ao analisar o comportamento, ao analisar as afirmações das pessoas religiosas. Correto? As verdades que estão nas doutrinas religiosas, diz Freud, estão deformadas, estão em desacordo com a realidade em que vivemos. E essas verdades presentes nas doutrinas religiosas nada têm a ver com verdades. São apenas ideias, são apenas afirmações alucinantes. Correto? Muito bem. Então você vê que o que Freud diz é aquilo que talvez inconscientemente o Isaías Gomes afirmou aqui em seu belíssimo texto. O que ele diz aqui é a pura verdade. Isaías Gomes, a pura verdade. Então vamos para cá, voltando para o Isaías Gomes. O Isaías Gomes diz que os cristãos, no caso aqui no Brasil, a gente fala mais sobre cristianismo, porque foi a religião trazida pelos portugueses para cá, em abril de 1500. Correto? Então, o Isaías Gomes diz que os cristãos que acreditam no Deus criado pelo povo hebreu, o Deus da Bíblia, ele diz que os cristãos, diante de um aperto qualquer, em se tratando de saúde, diante de um aperto qualquer, eles procuram desesperadamente a medicina, hospitais ou postos de saúde. Eles não procuram as igrejas, porque igrejas, na verdade, não são estabelecimentos de cura. Estabelecimentos de cura são os hospitais. E é por isso que os cristãos procuram no aperto a medicina e não sua religião, e não sua igreja. Correto? Muito bem. E ao procurarem os hospitais, há duas situações trazidas aqui pelo internauta Isaías Gomes. Lá no hospital, o cristão, a visão que ele vai ter, ou seus familiares, vai ser num ponto crucial. Colocar a entidade espiritual em que ele acredita como intocável. É o respeito à entidade espiritual. Correto? Então, se um cristão que vai a um hospital à procura de cura, se esse cristão escapa, ele diz que foi Deus que o salvou. Se ele morre, o mesmo cristão, se ele morre, seus familiares dirão que foi Deus que o levou para o céu. Correto? Então você vê que, de forma alguma, o homem religioso, ele entra em atrito com a entidade espiritual em que ele acredita. Com a entidade espiritual que colocaram na cabeça dele. Então, o Deus está acima de tudo. Então você vê aqui, se o cristão escapa, ele diz que foi Deus que o salvou. Se ele morre, os familiares dizem que foi Deus que o levou para bater um papo com ele no céu. Então você vê que a religião é um sistema de ilusões que esse sistema recusa ver a realidade. Recusa ver a realidade. Correto?
A realidade, o que é? É que cristãos ou qualquer religioso, no aperto, procuram os hospitais, porque os hospitais são casas de cura. Eles não procuram, no aperto, igrejas, porque igrejas, na realidade, não são casas de curas, apenas de ilusão religiosa. Então, no hospital, se o cristão, o religioso, escapa, ele vai pela entidade dele. Ele diz que foi a entidade espiritual, entre aspas, que o salvou. Se ele morre, os familiares dizem que foi Deus, a entidade espiritual, que o salvou. Nessa mesma linha aqui, e no exemplo trazido pelo Isaías Gomes, o Isaías Gomes no final diz assim: e ainda muitas vezes culpam o médico. Veja aí. E ainda muitas vezes culpam o médico, o homem religioso, os cristãos, quando não deveriam culpar médico algum por sua ineficiência. Nessa mesma linha aqui, foi Deus. Se um cristão morre devido a uma imperícia de um médico, o médico foi irresponsável, o médico errou e matou o paciente, os familiares do paciente não deveriam reclamar do médico, porque tudo é vontade do Deus. Entendeu, gente? Mas aqui não. Se o médico erra, os familiares do paciente vão à justiça em busca aí de indenização e em busca de que o médico seja punido. Mas como punir o médico? Se o paciente morre por imperícia médica, por que punir o médico na visão religiosa? Já que Deus é que comanda tudo. Se o médico errou, é porque Deus também quis que a pessoa morresse. Só que os cristãos aqui agem de forma diferente. Isso é, gente, irracionalidade. Isso é o que o Freud diz aqui, que a visão da verdade das doutrinas religiosas é uma visão deformada, é uma visão que se recusa a ver a realidade. Entendeu? Se o cristão, repito, se ele escapa, ele diz que foi Deus que o salvou. Se ele morre, ele diz que foi Deus. Os familiares dizem que foi Deus que levou o paciente. Então, se um médico erra diante de um paciente cristão, os familiares não podem reclamar desse médico, porque a linha é a mesma. Se o médico agiu com imperícia, ninguém pode reclamar do médico. Seria aí a visão religiosa, não é? Só que eles aí não conseguem fazer esse raciocínio. Então, é fácil ver que a religião contém um sistema de ilusões de desejo, apenas ilusão de desejo, e que esse sistema recusa ver a realidade, correto? É a mesma coisa do paciente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro foi esfaqueado, não é? Foi esfaqueado. Quem esfaqueou o Jair Bolsonaro foi o Adélio Bispo de Oliveira, que invocou também o Deus aqui cristão, o Deus da Bíblia. Foi invocado pelo Adélio Bispo de Oliveira. Ele diz que recebeu ordem de Deus. Já o Bolsonaro, a vítima, diz que Deus o salvou. Então você vê aí que as afirmações religiosas são um sistema de ilusões irracionais. Um sistema que se recusa a ver a realidade. Entidade alguma espiritual existe. Deus algum existe. Deus algum mandou que Adélio Bispo de Oliveira tentasse matar o Jair Bolsonaro. Deus algum salvou o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro também é cristão e é evangélico. Muito bem, o Jair Bolsonaro levou a facada. Se ele não tivesse sido conduzido à Santa Casa de Juiz de Fora, ele teria falecido. Se ele tivesse sido levado à Santa Casa de Juiz de Fora
e não houvesse um médico ali para atender, Bolsonaro estaria morto, chegando à Santa Casa, no tempo aí de 20 minutos. Então, quem salvou de fato o Jair Bolsonaro, a realidade mostra, primeiramente, as pessoas que o levaram à Santa Casa de Juiz de Fora. E, em segundo lugar, os médicos que agiram com rapidez. Se o Bolsonaro, que é um cristão fervoroso, tivesse sido levado a uma igreja, ele estaria morto. Seria hoje um cadáver. Seria hoje um cadáver. E o Ciro Gomes, Marina, estariam aí em primeiro lugar, não é? Pelas pesquisas. Ciro Gomes e Marina. Seguidos do Alckmin. Pois bem, então, você viu que o Bolsonaro, cristão ferrenho, que acredita em Deus, que ora sempre, ao levar a facada, ele foi levado a um hospital, Santa Casa de Juiz de Fora. Ele não foi levado à igreja dele, porque a igreja não é casa de cura. Casa de cura é o hospital, é a medicina. Quem cura é a medicina. Religião não cura ninguém. Pura ilusão humana. Então, parabéns ao Isaías Gomes por ter feito um comentário tão curto e tão inteligente. Achei tão bonito o comentário dele que resolvi fazer este vídeo, correto? Aí está. Se o paciente cristão é levado a um hospital e escapa, o cristão diz que Deus o salvou. Se morre, o cristão diz que foi porque Deus quis que ele morresse. Nessa mesma linha, se um médico comete um ato de imperícia, matando um paciente, esse cristão, com essa mesma visão, não poderia ir ao Poder Judiciário requerendo a prisão do médico e também indenização, porque tudo é vontade da entidade espiritual. Como você vê, é fácil chegar à conclusão, como já dizia Freud, de que a religião contém um sistema de ilusões, de desejo, com recusa da realidade. Uma situação semelhante à demência, semelhante à amência. É nesse sentido. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado ao Isaías Gomes. E você que está assistindo a esse vídeo, escreva. O que você escrever ficará na minha página aí no YouTube. Jamais eu apago comentários de internautas. Por mais bobos que sejam, por mais infantis que sejam, até mesmo com palavrões, eu não apago da minha página do YouTube nenhum comentário. Certo? Então escreva, porque você pode vir aqui para o quadro. Correto? Mais um vídeo e muito obrigado.